E no vídeo de hoje, nesse dia tão especial, eu quero conversar com vocês sobre uma fala de Rui Costa, governador da Bahia, onde ele deixa bem claro a nova roupagem da esquerda. Se você ficou curioso ou curiosa, fique comigo até o final, mas antes de eu começar, peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhe, dê o seu like e também comente. Bora para análise, galera, porque é o mais importante. Rui Costa, o governador da Bahia, petista, deu seu pitaco básico, falando aí, né, dando um pitaco básico para o Lula entender a nova estratégia, a nova roupagem que ele acredita ser favorável para conquistar os cristãos. É isso mesmo, galera. Saiu uma notícia onde o governador da Bahia estava em um estúdio de uma rádio, falando lá com o pessoal e tal, falando sobre política, é claro, né? Tudo que pode acontecer esse ano. E de repente o cara perguntou assim pra ele: Ô Rui Costa, me diz uma coisa, o que você acha sobre esses números que estão aumentando em favor de Jair Messias Bolsonaro? Aí o Rui Costa pegou essa pergunta assim no fundo do coração e falou: eu acredito que o Lula, ele deveria ir mais pro centro, né, falar um pouco mais da família, entrar nesse contexto familiar para poder ganhar os evangélicos. E isso é muito interessante, gente, porque nós sabemos que a ideia de esquerda nada tem a ver com a família. Pelo contrário, né? Existem inúmeros vídeos de pessoas que são adeptas à ideologia de esquerda que demonstram que a família, como nós conhecemos, como os cristãos protegem, vamos dizer assim, eles dizem que deveria acabar, que deveria existir um outro tipo de sistema familiar, né? Então todos nós sabemos que a ideologia de esquerda, ela quer outro caminho para família, né? Outra coisa para se chamar de família, não o pai e a mãe juntos criando seus filhos, enfim, todos nós sabemos disso. E é interessante ver o Rui Costa, que todos sabemos que é petista, né? Do mesmo partido do Lula, enfim, falando que o Lula deveria ir para o centro, colocar a família no contexto, para conseguir o coraçãozinho dos cristãos. E agora eu quero trazer para vocês uma coisa que o filósofo da esquerda, o pai da esquerda já dizia, né? Karl Marx, que a religião é o ópio do povo. O que Karl Marx quis dizer em essência? Karl Marx quis dizer que a religião, na verdade, é uma ideologia que se caracteriza pelo imaginário das pessoas. Ela é a voz dos oprimidos. E, na verdade, ele quis dizer que, quando se fala ópio do povo, né, ele também quis dizer que a religião, ela faz com que as pessoas misturem a realidade com o imaginário. Mas se ele só tivesse proferido essas palavras e tivesse dado um ponto final, ok, cada um acredita naquilo que quer, porque a gente aqui é a favor da liberdade de expressão, não é mesmo? O problema não é esse. Nós temos vários exemplos passados, presentes, de ideias de esquerda comunista em outros locais que demonstram exatamente que essa frase de Karl Marx não tem um ponto final, mas tem uma continuação. Eles simplesmente não acreditam que a religião é somente o ópio do povo e ponto. Não, eles acreditam que a religião é o ópio do povo, que o povo mistura a realidade com o imaginário e por isso deve acabar, porque atrapalha os planos de esquerda. E como que atrapalha os planos de esquerda? Os cristãos são a favor da família, os cristãos são a favor das pessoas viverem e também viver em paz, o que não é uma coisa da ideia de esquerda. Então daí você vê que a própria esquerda aqui no Brasil está começando a ver que falar muito sobre a ideia deles não está dando muito certo, porque os brasileiros acordaram para a vida e viu que essa vertente não é uma vertente legal pra gente, né? Não é uma vertente que leva realmente o nosso país a uma liberdade, a uma vida maravilhosa, até porque essa ideia também nos diz que o capitalismo é malvadão, que consumir não é muito bom. O próprio Lula, eu fiz um vídeo para vocês, eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês, tá? Da tela. O próprio Lula disse que, para que você ter 3 televisões em casa? Para com
isso. Seja menos capitalista. Uma já é o suficiente para você ter na sua casa. Ele acredita, por exemplo, que a classe média não é muito legal, a classe média é muito consumista. Então é uma ideia que vai totalmente contra a todas as pessoas que realmente são cristãos, que realmente seguem a filosofia de Jesus Cristo. Até porque tem algumas pessoas aí, né, que tá dentro da religião cristã e se dizem de esquerda, que para mim é tipo água e óleo. Não tem como dar aquela misturada básica, mas tem gente que insiste em dizer: eu sou de esquerda e eu sou cristão. Eu não consigo entender essa situação. E você consegue? Coloque aí nos comentários. Então, vocês começam a ver que agora eles vendo que tá caindo aí a popularidade dessa ideia, vamos vestir outra roupa para conquistar todas essas pessoas dessa religião, porque são eles que têm força, que têm voz para colocar quem eles quiserem com o poder nas mãos. Então, é um tipo de frase, é um tipo de afirmação que a gente deve ficar com os olhos abertos, principalmente que nesse momento estamos focando somente em algumas personalidades que são muito conhecidas, né, dentro da esquerda. Mas vocês já pararam para pensar que eles podem trabalhar com o oculto nessa história toda? Por exemplo, levantar aí uma personalidade, um personagem dentro desse cenário político que nós não conhecemos e acabe vindo com aquela lábia toda, né? Não, eu sou cristão, não, eu sou a favor da família, disso, daquilo. E no final, quando meter as mãos no poder, a gente vê que não é nada disso. E isso, gente, não está muito longe de acontecer não, né? Porque em 2018... muitas pessoas, antes de 2018, na verdade, né? Muitas pessoas começaram a surgir dentro da internet com essa narrativa, né? Somos famílias, somos pró isso, pró aquilo, aquela coisa toda. E todo mundo não, né? Mas a maioria começou a acreditar. E no final de tudo, todos nós vimos que não era nada disso, né? Era tipo um lobo em pele de cordeiro. E aí, a gente tem que ficar ligado nisso e começar a pesquisar esses nomes, os nomes que nós não conhecemos, os novos nomes e também nomes que já conhecemos, mas a gente não lembra. É interessante, é importante procurarmos saber quem são essas pessoas, quais são suas ideias, o que eles pensam, porque o próprio Rui Costa nos deu assim de mão beijada que eles querem trazer essa roupa de cordeiro, mas por dentro, meu amor, é um lobinho querendo sair dessa roupagem de cordeiro. Então, o próprio Karl Marx, que como eu disse para vocês, é o pai de toda essa ideia que nós vemos hoje aqui no Brasil, né, através do Partido dos Trabalhadores, entre outros, é uma ideia que acredita que a religião, ela é uma pedra no sapato, uma pedra no caminho e que deve sim ser retirada para se colocar todo o seu projeto de poder para frente, né? O próprio Lula, por exemplo, já disse em entrevistas recentes que se ele conseguir, né, colocar seu projeto de poder para frente, um desses projetos é regulamentar a mídia. O que é regulamentar a mídia? Regulamentar a mídia nada mais é do que calar a voz daqueles que são uma pedra no sapato da esquerda. Ele também já falou que, como eu disse para vocês, a classe média é uma classe que não é legal. E quem aqui que está comigo não sabe, né, através de literaturas, nos mostrando o que aconteceu no passado, que a esquerda quer todo mundo igual. Vamos botar todo mundo igual, né? Todo mundo pobre, todo mundo dependente do Estado. E todas as pessoas que são contrárias a essas ideias não acreditam nesse tipo de coisa, né? A gente acredita que as pessoas têm que ter liberdade de expressão, as pessoas têm que ganhar seu ganha-pão por mérito próprio, não com uma moleta do Estado, né? Eu tô aqui pagando meu aluguel, comendo porque o Estado me dá. Eu acho que todos nós não queremos isso. Nós queremos empresas entrando aqui no Brasil, gerando emprego, as pessoas trabalhando, né? Se sentindo orgulhosos por terem o seu trabalho, né? O seu dinheiro vindo do seu suor, né? E a própria Bíblia diz isso, né? Que nós temos que comer o nosso pão através do nosso suor. E é algo totalmente contrário à ideia de esquerda. O próprio Stalin, né? Usou a igreja no passado
porque ele percebeu que a religião era um local onde eles não tinham entrada, é claro, por conta das ideias deles, mas ele percebeu que a religião era muito necessária inicialmente para colocar as pessoas dentro daquela caixinha patriótica, entre aspas, né? De abraçar essas ideias que vêm de Karl Marx, né? Vêm de Engels, enfim. Então, essa estratégia de nova roupagem e usar a religião cristã, gente, não é nova. Isso é muito antigo. Eles pegam, né, por exemplo, no caso aqui, a religião, usa a religião como um artifício para se levantar à esquerda e eles chegarem aonde eles querem chegar, para quando eles estiverem no local correto, eles poderem colocar em prática tudo aquilo que eles querem colocar. Engels, por exemplo, ele acreditava que a religião é o reflexo invertido da realidade socioeconômica. Então, gente, temos que abrir os olhos para essa roupa nova que eles estão colocando, pois os pais dessa ideia são totalmente contrários e acreditam que a religião, em resumo, em suma, é o problema dentro da sociedade. E é interessante a gente trazer também essa frase de Karl Marx, né, que fala que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma ideia que leva as pessoas ao imaginário, lembrando do vídeo que foi postado ontem, daquela mulher dentro do ônibus, atacando uma senhora que estava sentada com uma blusa da Havan, e ela gratuitamente, pelo menos o que nós vemos dentro desse vídeo, ela começou a chamar a mulher de burra, disso e daquilo, porque no imaginário coletivo dessa mulher, ela acredita que a menina que está com a blusa da Havan, ela é bolsonarista e ponto final, porque Luciano Hang é bolsonarista. Então, realmente, quem é que está com o ópio do povo? É o pessoal que tem uma religião ou é a própria ideia de esquerda, né? Ou os próprios esquerdistas, que nós temos como grande exemplo essa senhora que descobriram que sim, ela é do PT e que ela, na sua imaginação fértil, acreditou que aquela mulher com aquela blusa, ela é o problema da sociedade que fez com que Bolsonaro chegasse ao poder. Então, quando a gente vê esse tipo de vídeo com uma pessoa tão nervosa por ver uma blusa verde e amarela escrito Havan, nós percebemos que com o imaginário fértil e em ação, é esta senhora que com certeza em seu dia a dia cospe mais amor, por favor, mais respeito com a diversidade, etc e tal, mas em suas atitudes é a primeira a apontar e falar coisas que nem deveria, simplesmente porque uma pessoa trabalhadora estava com seu uniforme de trabalho. E olha que coisa mais interessante. Partido dos Trabalhadores, partido que trabalha para os trabalhadores. Esta senhora é desse partido que não gostou muito da trabalhadora que estava dentro do ônibus e que teve a sua paz retirada porque ela estava vindo ou indo para o seu trabalho ganhar o seu pão de cada dia, que está difícil para todo mundo, principalmente após todo esse problema acontecer no mundo, onde a própria esquerda foi na internet, lá no início, falar: gente, a economia a gente vê depois. E hoje, quando se vê uma senhora sentada no seu banco do ônibus, indo ou voltando do trabalho, com o seu uniforme da Havan, essa mulher que cospe mais amor, por favor, é a primeira a falar, a atacar essa mulher de uma forma totalmente desnecessária. Isso mais me parece uma seita, sabe? Seita no sentido de doutrinação, porque você nota que a doutrinação na cabeça desta mulher é tão grande que ela imaginou uma coisa e por conta do seu imaginário, o seu ópio do povo, como já dizia Karl Marx, ela apontou o dedo para a mulher e disse que ela era um mal da sociedade porque ela é bolsonarista, porque ela estava com o uniforme da Havan. Bom,
O que vocês acham sobre isso, gente? Coloquem nos comentários, pois eu quero saber a opinião de todos vocês. E eu quis trazer essa notícia, né, sobre Rui Costa falando, né, da nova roupagem para conquistar os cristãos, porque os cristãos são família. Então, o Lula deveria falar mais da família, porque nós estamos no dia de hoje comemorando a Páscoa, que é sim um feriado muito importante para os cristãos. Então, por isso que eu quis trazer, até porque serve também de alerta, né? Porque esse ano é o ano de ver comunista com a Bíblia debaixo do braço, com as mãos para cima e orando dentro da igreja para conquistar você, cristão. E aí, você será conquistado ou não? Coloque aí nos comentários, pois eu quero saber. Muito obrigado pela atenção de todos. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like. E galera, até o próximo vídeo.